Na CBN Vale do Itajaí, Medicina e Saúde. Em pauta, a obesidade, dessa vez olhando para as crianças. Controle é desafio para a sociedade. Segundo o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, 12,9% das crianças brasileiras com idade entre 5 e 9 anos têm obesidade, assim como 7% dos adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos. O índice de pessoas com obesidade disparou também aqui em Santa Catarina nos últimos anos. A quantidade de catarinenses atendidos pelo Sistema Único de Saúde saltou de 28 mil em 2012 para 398 mil nos últimos anos. Uma conversa a partir de agora na Rádio que Toca Notícia com o Dr. Fábio Pitanga, ele que é médico endocrinologista. Dr. Fábio, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Olá, bom dia, ouvinte do CBN, tudo bom? Doutor, e essa preocupação, esses números que chamam por si só realmente uma atenção por parte de toda a sociedade, autoridades, famílias, responsáveis pelas crianças e adolescentes, realmente, essa disparada do número de casos de obesidade também no universo infanto-juvenil, doutor? Isso, na verdade é uma tendência que a gente já vem observando desde a década de 70, quando nós tínhamos de 4% das crianças e adolescentes com excesso de peso, que seriam aqueles pacientes com sobrepeso e obesidade. Já em 2016 estavam com 18%, e agora já dando esses valores maiores. Aqui na região sul, segundo o último Vigitel, que é um estudo que eles fazem nos hospitais, para o telefone, na região sul as crianças com excesso de peso estão em torno de 35%. Os adolescentes também 25%. Então, a gente vê que é uma mudança no padrão nutricional, estilo de vida, que de certa forma vem favorecendo a esses números exorbitantes, tanto em obesidade, em crianças, como também em adolescentes, além dos adultos. Doutor Fábio, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a nossa produção ligar novamente para o senhor, porque nós não estamos com qualidade que merece esse assunto que é tão importante, então a gente vai pedir para a nossa produção ligar novamente para o senhor, para trazer em melhores condições, então, essa sua fala aqui para a nossa programação. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com o doutor Fábio Pitanga, que é médico endocrinologista, justamente porque esse tema realmente repercute muito, a obesidade, e nesse caso, olhando para as crianças e querendo entender com ele, por exemplo, também as consequências mais preocupantes da obesidade infantil a longo prazo, tanto em termos de saúde física quanto mental. Daqui a pouquinho a gente retoma essa conversa com o Dr. Fábio. Vamos para o CBN Serviço agora, que também é um assunto importante, até porque para atletas de Blumenau são uma das maiores delegações do Meeting Paralímpico de Florianópolis. CBN Serviço chegando, você então conosco, Evelyn Guarnieri. CBN Serviço. Neste final de semana, Blumenau esteve presente com seus 101 para-atletas na competição Meeting Paralímpicos, que aconteceu na capital Florianópolis. Os jovens atletas com idades entre 7 a 17 anos competiram por 5 modalidades, como bote e natação. Para muitos desses atletas, esta prova foi a sua estreia em competições. O esporte dá para essas crianças confiança e autonomia, porque mostra a elas como elas são capazes de superar desafios e alcançar metas. O desenvolvimento na parte física e mental colabora por consequência em outras áreas, pois desenvolve nelas as habilidades sociais e as ajudam a construir laços de amizades. Quando esses jovens podem participar de esportes como qualquer outra criança, elas são incluídas. É devolvido a elas oportunidades de se sentirem respeitadas, superando estigmas e estereótipos que infelizmente fazem parte da vida delas. Portanto, incentivar crianças com necessidades especiais a se tornarem para-atletas não só beneficia individualmente essas crianças, mas também contribui para uma Blumenau mais inclusiva. Evelyn Guarnieri para a Rádio CBN Vale do Itajaí. Muito bem, obrigada, Evelyn. 11 horas e 13 minutos, contato restabelecido. Estamos novamente agora aqui, em linha com o Dr. Fábio Pitanga, médico endocrinologista. Dr. Fábio, o senhor me ouve melhor agora?
Sim, está ouvindo bem. Então tá, então vamos lá então para a gente retomar a nossa conversa aqui, a nossa entrevista sobre justamente o tema obesidade, aproveitando que estamos, né, nesse dia que realmente marca também a questão da obesidade, doutor, e aí ao mesmo tempo olhar para as crianças, olhar para o universo infanto-juvenil, doutor. Quais são as consequências mais preocupantes da obesidade infantil, por exemplo, a longo prazo, tanto em termos de saúde física quanto mental? Isso, assim, primeiro, cabe ressaltar, né, que de cada 5 crianças obesas, 4 permanecerão obesas no período de adulto, né? Então é uma fase muito difícil de reverter. Então, às vezes é mais interessante a gente tentar prevenir, né? Apesar de que a gente sabe que 40%, 70% o fator hereditário é importante, né? Mas tem o lado que a gente consegue intervir de uma forma melhor, né, através das mudanças do estilo de vida, padrão nutricional, coisas desse tipo, né? Então, assim, os maiores problemas podem vir desde doenças cardiovasculares, como aumento de pressão, diabetes, né? Favorece problemas articulares, problemas joelhos, dificuldade, e sem contar numa situação que não é nem a longo prazo, né? Já no período de criança, adolescente, que seria o bullying, né? É uma situação muito ruim, constrangedora, né, para a criança, e isso acaba favorecendo distúrbios como depressão, ansiedade, que por si só acaba sendo até um ciclo, né, que facilita mais ainda a obesidade. Então são uma série de complicações, problemas respiratórios também já são descritos, né, distúrbios hormonais, assim como a gente já conversou do diabetes, alguns outros. Então, são uma série de problemas que a obesidade, a longo prazo, pode favorecer, inclusive alguns tipos de câncer, né, doenças mais graves. Então, o importante é a gente tentar, a todo custo, evitar, né, e quando já chegou nessa fase da obesidade ou do sobrepeso, tentar trabalhar para reverter essa situação. Doutor Fábio, é importante também a gente pontuar aqui, apresentar para o nosso ouvinte esses dois cenários, né? A fase da obesidade e do sobrepeso. O que significa isso na questão peso da criança e do adolescente? Quantos quilos a mais do que o considerado, digamos, normal? O que vocês levam em consideração para poder justamente dar esse diagnóstico da obesidade e do sobrepeso, falando de crianças e adolescentes? Isso, quando a gente fala em crianças e adolescentes, existe um cálculo muito semelhante ao que a gente faz em adulto, né, que é o índice de massa corporal. Ele não é, digamos assim, um fator melhor, mas é o mais prático, né? Então, a gente tem um cálculo que a gente faz através do peso dividido pela altura ao quadrado, peso metros dividido pela altura ao quadrado, peso em programas dividido pela altura ao quadrado em metros, né? E esse ali a gente tem que jogar numa tabelinha que fazer um cálculo de scores, né, que é uma correção que a gente faz através do desenvolvimento. Então, hoje em dia tem tabelas na internet, você pode pedir para fazer o cálculo de scores dele, né? Não é difícil de conseguir. Daí esses valores, até abaixo de +1, a gente considera normal, entre +1 e +2 é o sobrepeso, e acima de +2 já considera obesidade. Então, é um pouquinho mais chato de fazer o cálculo em relação ao paciente adulto, né? A gente tem que ter esse cuidado, que tem que fazer esse fator de correção, porque elas estão em desenvolvimento, então é um pouco diferente. Uhum. Então, na verdade, é um contínuo, né? A gente diz que o sobrepeso, aquela fase ainda que já está acima do peso normal, mas ainda não chega naquela fase de obesidade. Uhum. E depois já acaba passando, né? Se continuar subindo, já entra nesses valores de obesidade. E quando o senhor se refere, por exemplo, aqui à questão da prevenção, né, doutor, evitar realmente, né, essa confirmação, essa relação com a obesidade, qual a importância, por exemplo, aqui da educação alimentar e da própria promoção de estilos de vida saudáveis desde a infância, justamente na prevenção da obesidade, doutor Fábio? Isso, a gente tem fatores que a gente já sabe que facilita a levar a obesidade infantil, né? Então, alguns fatores que a gente consegue evitar. Então, controle alimentar. Então, algumas mudanças de hábito alimentar, por exemplo, é importante ter o café da manhã,
né? Já se sabe que a falta do café da manhã facilita a obesidade. E o número de frequências alimentares, então, quanto tiver 5, 6 refeições no dia, é melhor do que quem tem 2 ou 3 somente ao dia. Alguns estilos de vida, por exemplo, almoçar fora de casa também já se sabe que é um dos fatores possíveis de levar à obesidade infantil. Questões de estilo de vida, então, praticamente em relação à atividade física, então, nessa fase é muito importante estímulos que facilitem a atividade física, então, desde a da escola, né, como fora, extra sala, digamos assim, né, que são, quanto mais atividade física, melhor. E assim também já se sabe que, por exemplo, evitar fatores sedentários, como principalmente o tempo de tela, né? O tempo que a criança fica entre celular, computador, televisão, né? Então, quanto maior o tempo de tela, já se sabe que é um fator predisponente para a obesidade. Então, são fatores que a gente consegue, de certa forma, ter um certo controle, né? Então, tentar não deixar muito dentro do celular, tentar levar a criança mais para brincadeiras como de antigamente, né, que corre mais, brinca, pula, quer dizer, são brincadeiras mais que envolvam atividade física. E o papel, doutor, qual é o papel, por exemplo, aqui do governo e das instituições de saúde na implementação de políticas públicas voltadas para a prevenção e tratamento da obesidade infantil? Isso, algumas coisas já estão sendo feitas, né, principalmente assim nas escolas públicas, né, em relação à questão, por exemplo, de uma dieta balanceada com nutricionistas, né, já tem um programa de nutrição escolar que envolve, mas a gente sabe que muitas escolas não particulares, às vezes, não entram nesses parâmetros, né, e acaba tendo aquela cantina liberada. Então, fazer políticas que envolvam mais essa situação, né? E que também envolvam a família junto nesse cuidado, nessa vigilância. E controles de alimentos que a gente sabe que são altamente calóricos e que facilitam a obesidade, talvez tentar ter uma programação melhor nesse sentido, né? De mostrar para a sociedade que aquele tipo de alimento não é bom, dar mais preferência alimentos saudáveis, mais frutas, verduras, legumes, né? São situações que, lógico, que envolvem, não é de uma hora para outra, mas é um trabalho que toda a sociedade, todo o setor público deve estar envolvido, porque sabe-se que a obesidade é uma doença além de ter uma alta prevalência, de alto custo para o SUS, né? Para o sistema de saúde, por causa de todas as comorbidades que estão associadas à obesidade. Então, além de aumentar a mortalidade, aumenta também problemas que envolvem, que sobrecarregam o SUS, né? Com certeza. E, doutor, qual é o papel da sua especialidade como médico endocrinologista? De que forma que é esse acompanhamento, né? Essa ligação direta com o paciente que vive a realidade da obesidade dentro da endocrinologia, doutor? Então, muitas vezes, quando eles vêm com a gente, já vem nessa fase mesmo de obesidade, né? Então, nesse sentido, a gente acaba conseguindo atuar muito pouco na prevenção. Seria muito bom se, né, as famílias já detectassem numa fase mais inicial e trouxessem o quanto antes para a gente tentar fazer um trabalho melhor. É lógico que nessa fase, principalmente de criança, são poucos medicamentos, poucas opções que nós temos de tentar auxiliar a criança nesse sentido, talvez de tirar um pouquinho mais a ansiedade da comida, né? Mas o trabalho principal, ainda, principalmente em crianças, ainda recai muito sobre mudanças de estilo de vida. E daí sim, a gente mostrar a importância de ter um horário para atividade física, ter menos horários de sedentarismo, né, ligados a tempo de tela, coisas assim. Então é um trabalho, lógico, que a gente tem que ir fazendo caso a caso, né, porque tem que também, tem situações que tem doenças secundárias já provocando a obesidade. Então a gente tem que fazer essa investigação toda e realmente ver qual que é o melhor caminho para aquela criança.
Doutor Fábio, foi muito bom recebê-lo aqui, apesar dessa ligação que não estava 100%, mas a sua presença conosco, ela foi muito valiosa para trazer também essa discussão, esse olhar sobre a obesidade. Muito obrigada, doutor Fábio, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, parabéns pelo ótimo trabalho que estão fazendo e a gente sempre fica à disposição aí quando houver necessidade. Forte abraço. Conversamos com o Dr. Fábio Pitanga, médico endocrinologista, em pauta a obesidade, dessa vez olhando para as crianças, esse aumento realmente considerável de casos envolvendo a obesidade no público infanto-juvenil. Segundo o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, 12,9% das crianças brasileiras com idade entre 5 e 9 anos têm obesidade, assim como 7% dos adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos. Obesidade na infância, controle é desafio para a sociedade.